Então vamos lá. Para terminar essa parte dos princípios, o último princípio que ficou faltando foi o princípio da mutabilidade motivada dos regimes de bens. Então, o que significa isso aqui? Significa que o Código Civil permite que você altere e modifique o seu regime de bens durante o casamento. Então vamos lá. A regra é que você escolha o seu regime de bens na fase de habilitação para o casamento. Então, ao habilitar, você já escolhe o regime de bens que será aplicado ao seu casamento. Cris, eu escolhi, mas durante o casamento eu quero mudar, eu quero alterar. Pode? Pode, a lei permite. Só que essa mutabilidade do regime de bens, ela é uma mutabilidade motivada. Então, antes do nosso Código Civil de 2002, os regimes de bens eles eram imutáveis. Agora nós podemos mudá-los, nós podemos modificá-los, mas desde que haja uma motivação, correto? E quem pode fazer essa mudança? Tanto as pessoas que casaram na vigência do Código Civil de 2002, quanto as pessoas que casaram na vigência do Código Civil de 1916. Então, essa mudança também pode ser feita para casamentos realizados anteriores ao Código de 2002. Só que o Código ele prevê alguns requisitos, algumas regras para que essa mudança ocorra, justamente porque é uma mudança motivada. Primeira regra é que seja pedido de ambos os cônjuges. Então, os dois de forma consensual, harmoniosa, devem escolher alterar o regime de bens. Segunda regra para que essa alteração ocorra é que haja autorização judicial, correto? Terceira regra, indicação de motivo relevante. Essa indicação de motivo relevante aqui não é que não necessariamente o juiz vai ficar analisando se compensa, se não compensa, quais que são as razões ali daquela alteração, mas justamente para que não ocorra, para que não gere um prejuízo para nenhum dos cônjuges. Então tem que ter uma razão, tem que ter um porquê que você está alterando o regime de bens. E por último, inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges. Então, é possível mudar regime de bens? Sim, desde que obedeça essas regras que eu acabei de falar, tá? Ok, esses são os 3 princípios que regem os regimes de bens, que é o princípio da livre estipulação, que é o princípio da variedade de regimes e é o princípio da mudança, da alteração motivada do regime de bens. Eficácia dos regimes de bens. Cris, a partir de quando o regime de bens produz efeitos? A partir da celebração do casamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós falamos um pouquinho hoje do chamado pacto antinupcial, que é um contrato acessório que antecede o nosso contrato principal, que é o contrato de casamento. E esse pacto, então, eu faço eles antes do casamento acontecer. Cris, eu fiz meu pacto antinupcial 10 dias, 20 dias, 30 dias antes do meu casamento. E lá eu escolhi, optei pelo regime de comunhão parcial de bens. Esse regime de bens começa a ter efeitos, começa a ter eficácia a partir da minha escolha no pacto antinupcial ou a partir da realização do meu casamento? Logicamente, a partir da realização do casamento. Então, os regimes de bens começam a ter efeitos, começam a produzir efeitos a partir da celebração do casamento. A partir dali, então, vigoram-se os regimes de bens que as partes escolheram. E para terminar aqui, outro ponto importante diz respeito a aquela regrinha de aplicação ou não dos regimes de bens à união estável. Estou falando casamento, 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 mas é importante vocês perceberem o seguinte: todos os regimes de bens, eles são aplicáveis à união estável, salvo o regime de separação obrigatória, por ser uma norma restritiva, boa parte da doutrina entende que ele não seria aplicável à união estável. Mas isso a gente vai ver lá na frente um pouco. Mas vamos lá. Os regimes de bens, então, as regras dos regimes de bens aplicam-se à união estável? Sim. As regras dos regimes de bens se aplicam à união estável. Com uma ou outra diferença que nós vamos ver lá na frente quando a gente for estudar espécie por espécie de regime de bens. Então, o que é importante eu saber aqui? A mesma liberdade de escolha que eu tenho no casamento, eu tenho na união estável. Então, se eu
Ao invés de casar, se eu vivo a união estável, eu posso escolher o regime de bens que será aplicável à minha união estável, tá? Com a diferença de que na união estável eu não preciso celebrar um pacto antinupcial feito por escritura pública e registrado no cartório de registro de imóveis. Ela é mais simples. Eu posso fazer essa escolha através de um contrato de convivência que pode ser feito por instrumento público ou por instrumento particular, tá? Então aqui a gente termina o estudo dos princípios, vimos a eficácia e vimos a aplicação dos regimes de bens à união estável, tá? Nas próximas aulas nós vamos entrar no estudo da administração desses bens, vamos entrar no estudo do pacto antinupcial e vamos estudar então um por uma das espécies de regimes de bens, tá bom?